João 14. João 14. João 14, versículo 16. Amém? Todos vocês acharam? João 14, 16. Diz assim, ó, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado ou consolador, pode estar escrito na Bíblia de vocês, a fim de que estejais para sempre convosco, para sempre com vocês. Pode ir para o próximo, Thaís. E o Espírito da verdade, que o mundo não conhece e não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentre vós para sempre. Amém? Aqui é uma promessa de Jesus que ele fez para os discípulos, que ao ele subir, ao ele ir para a presença do Pai, ele não ia deixar os discípulos, os 12 ali, e aqueles que viriam a crer nele sozinhos, mas que ele enviaria o Consolador. A palavra está escrita advogado ali, mas é o Consolador. É uma palavra no grego que chama Paracletos, quer dizer o auxiliador, aquele que está do lado. Amém? Glória a Deus. Põe o próximo, Thaís. 18, ó. Não vos deixarei órfão, mas voltarei para vocês. Então ele ia sair, ele ia subir. Ele sabia que depois que ele morresse, ressuscitasse, ele ia subir para a presença do Pai, e os discípulos iam ficar só. Porém ele disse, eu vou, é importante que eu vá. Tem outro versículo que ele vai dizer assim, ó, é para o bem de vocês que eu vá, porque se eu não for, o outro Consolador não vem. Ó, se Jesus estivesse na terra hoje, e eu e você quisesse falar com ele fisicamente, você acha que teria uma fila para falar com ele, sim ou não? Teria uma imensa fila, né? Pensa, se Jesus estivesse lá em Jerusalém agora, na Galileia, para ir lá e conversar com ele, meu Deus, teria que pegar uma senha. Mas por isso que ele disse, ó, é importante, é necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não vem, o Consolador não vem. Mas como Jesus foi, o Espírito Santo veio, e glória a Deus por isso. Agora, dentro de cada filho de Deus, dentro de cada pessoa que crê em Jesus, ele tem dentro de si a presença de Deus. Quer dizer, ao invés de ele marcar um encontro com Jesus em um lugar físico, quando ele fecha os olhos, ele entra em comunhão com a presença do Espírito Santo, ele pode falar com Deus e ali ser ouvido por Deus. Glória a Deus, amém? Isso é incrível. E essa é uma característica de só quem tem Jesus Cristo. Jesus disse no versículo passado, quem tem, o mundo não tem o Espírito Santo, o mundo não o conhece porque não pode vê-lo. Mas eu e você, que tem Jesus Cristo, a gente tem o Espírito Santo. Eu diria para vocês que essa é uma das diferenças fundamentais da nossa vida, de nós que temos Cristo, para as outras pessoas desse mundo. Pensa assim, as pessoas que vivem nesse mundo é como se elas tivessem abandonado a própria sorte. Não por causa de Deus, mas porque elas estão ali, elas não querem se aproximar de Deus. Mas eu e você, a gente jamais a gente está sozinho. De maneira nenhuma, em hipótese alguma. Tanto porque Jesus falou assim, ó, onde houvesse 2 ou 3 ou mais reunidos em meu nome, ali eu me faria presente. Como ele prometeu que enviaria para nós alguém que tivesse ali 24 horas conosco. Além das 24 horas, né? A cada momento. Glória a Deus. O que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje para mim falar sobre ele, sobre a pessoa dele. E como é importante eu e você, uma vez que eu e você veio para Jesus Cristo, a gente entender o papel da pessoa do Espírito Santo. Fala assim, o Espírito Santo, ele não é um poder, ele não é um arrepio, um fogo, ele é uma pessoa. Quando ele está presente, a gente sente o arrepio, o fogo, o poder, a paz. Toda vez que o Espírito Santo está presente, a gente sente algumas manifestações físicas na nossa matéria. Cura, os demônios são expulsos, mas ele não é aquilo. Glória a Deus. Aquilo ali é uma manifestação dele. Amém? Porque muitos cristãos, eles ficam perdidos. Porque eles pensam que o Espírito Santo, ele é somente uma força, uma energia, algo que se move. Eles não entendem que o Espírito Santo é um ser pessoal. Glória a Deus. Isso faz total diferença. Porque ó, se Jesus falou assim, ó, eu dei para você o Espírito Santo para morar dentro do seu coração. Então Jesus está falando que não deu uma energia, uma luzinha para morar dentro de você. Ele está falando que uma pessoa veio morar dentro de você. Glória a Deus. Quando uma pessoa está endemoniada, o que tem dentro de uma pessoa? Um demônio. E o demônio é o quê? Um ser, sim ou não?
uma entidade, um ser. Da mesma forma, quando você aceita Jesus Cristo, um ser, na verdade o próprio Deus, né, porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, vem morar dentro de mim e de você. Glória a Deus. E a gente vai espiritualmente, à medida que a gente vai relacionamento, à medida que a gente vai ter um relacionamento pessoal, é aqui que eu quero que vocês entendam. Quando você vai ter um relacionamento pessoal com a presença do Espírito Santo, você vê você mudar, você vê as coisas na sua vida mudar, tá entendendo? Porque o próprio Deus, você está tendo comunhão com a própria presença de Deus, então é impossível com que as coisas não mudem. Glória a Deus, amém? Então o Espírito Santo, ele é o nosso amigo íntimo. Jesus subiu, Jesus hoje, fisicamente, corpo, alma e espírito, ele está à destra do Pai, mas ele enviou o Espírito de Deus, uma terceira pessoa, para estar aqui conosco, e para nos guiar e cuidar de nós nas adversidades dessa vida. Glória a Deus. Fala assim, o Espírito Santo, ele me revela o coração de Deus. Assim, quando eu era mais jovem, apesar de eu não ser tão velho, eu tinha muitas dúvidas com relação a Deus. Eu não entendia o que era igreja, eu não entendia o que era culto, santa ceia, batismo. Para mim tudo era uma bagunça. Mas por que existe tanta igreja no mundo? Mas para que isso? Eu não entendia nada. E depois que eu recebi o Espírito Santo, eu nunca mais fui a mesma pessoa. E todas as dúvidas que eu tinha com relação a tudo foi me esclarecido. Eu diria que para vocês, 98% das coisas que eu queria saber a respeito de Deus, que eu não entendia, e que quando você não entende, igreja, eu vou ter que falar isso para vocês, quando você não entende, você não vai conseguir ter uma fé. Assim, por mais que você tenha fé, sua fé não vai funcionar direito. Glória a Deus. A Bíblia fala assim, que há dois motivos da fé não funcionar direito. A pessoa que é incrédula, a pessoa que não crê mesmo, e a outra pessoa que tem dúvida. Só que tem pessoas que têm dúvida, não porque ela duvida, mas porque lhe falta o entendimento. Glória a Deus. Igor, por que você disse 98? Porque eu acho que os outros 3% não dá para ser explicado de forma natural, só quando estiver na eternidade. Glória a Deus. Então tem perguntas, tem coisas dentro do meio do seu coração que o Espírito Santo sabe. Glória a Deus. E o desejo dele é cuidar de nós. Quero que vocês vão lá em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Hebreus 9, 14. Melhor, vai em Efésios 4:30, depois a gente vai em Hebreus. Quero colocar aqui para vocês uma das características do Espírito Santo. Efésios 4:30. Fala assim, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Amém? O que define uma pessoa? O Espírito Santo, ele está aqui agora. Eu e você, a gente não está vendo ele, mas ele está aqui. E o que define uma pessoa? A gente tende a pensar numa pessoa quando a gente vê um corpo físico, sim ou não? Mas na verdade o que define uma pessoa é uma alma, é a alma. Glória a Deus. Um exemplo, usando o exemplo do demônio de novo. Quando o demônio está dentro da pessoa, você estava o dia inteiro conversando com aquela pessoa, você não sabia que tinha um espírito ali. Mas quando aquele espírito se manifesta, você fala, oxi. Glória a Deus. Então o que define uma pessoa, ser uma pessoa, é a alma. E o que é a alma? Fala assim, a alma, ela é feita de mente, emoções e vontades. Quer dizer, o intelecto, as emoções e a vontade. Isso constitui a alma do homem. Glória a Deus. Da mesma forma que eu e você tem sentimentos, o Espírito Santo também tem. Só pode se entristecer quem tem sentir. Olha isso. E não entristeceis o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Então quando eu e você recebe o Espírito Santo, a gente é selado, marcado por Deus, para que quando Jesus Cristo vir, ele olhar, e aquele que tiver o Espírito Santo, esse vai com ele, esse sobe, esse é salvo. Glória a Deus. Mas eu e você, na nossa caminhada aqui, no nosso dia a dia, a gente pode vir a entristecer o Espírito Santo. Glória a Deus. Uma das coisas que entristece o Espírito Santo, se eu não me engano está no versículo anterior, é quando a gente começa, por exemplo, você vê que são coisas simples, quando a gente começa a falar mal de outras pessoas, quando a gente começa, a Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho que há dissolução em contenda do Espírito. Quando a gente começa a usar a nossa vida, sabe, para fazer tudo aquilo contrário à vontade de Deus. Glória a Deus. Ficou bem? Então tem atitudes no nosso dia a dia, na nossa vida, que a gente pode entristecer o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Igor, por que você está falando isso? Para que você tenha certeza de que a pessoa que veio morar dentro de você é uma pessoa por completo. Amém? Ele tem mente, vontades e emoções. Ele tem as três coisas dentro da nossa alma. A diferença do Espírito Santo é que ele não tem um corpo. Glória a Deus.
Ele é um espírito, ele é invisível. Amém? Glória a Deus. Eu vou dar para vocês aqui agora algumas características do Espírito Santo. Por quê? Porque como que você vai se relacionar com uma pessoa que você não conhece? E ainda mais, como é que você vai se relacionar com uma pessoa que você não conhece e essa pessoa é invisível? Você é incapaz de vê-la. Amém? É aí que entra a palavra. Quanto mais entendimento você tem da palavra, mais você compreende aquilo que os seus olhos não podem ver. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero que vocês vão em Hebreus. Hebreus 9, 14. Hebreus 9, 14. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Diz assim, quanto mais o sangue de Cristo, que é mediante o Espírito eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. No contexto dessa palavra está falando que o sangue de Cristo na cruz, para que a nossa consciência seja completamente limpa, e o Espírito eterno, olha o que ele diz, mediante o Espírito eterno. Então o Espírito Santo, uma característica do Espírito Santo é que ele é eterno, ele vive para sempre, assim como eu e você, a gente é eterno. Glória a Deus. Agora eu quero que vocês vão lá em Salmos 39, Salmos 39, versículo 1. Igreja, olha esses salmos. Quando o Espírito Santo falou comigo esses salmos hoje, Salmos 139, Salmos 139, versículo 1. Olha isso. Salmo 139, 1. Para o mestre de música, um salmo de Davi, o Senhor. Tu me sondas e me conheces. Verso 2. Sabes, olha isso, igreja. O Espírito Santo é uma Imagina uma pessoa que sabe tudo a respeito de você. Olha isso, olha esse versículo. Sabes quando me sento e quando me levanto, e acompanhas os meus pensamentos aonde quer que eu esteja. Versículo 3. Discernes minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos. Quer dizer, sabe de todas as minhas intenções, conhece todos os meus pensamentos, vê aonde eu repouso, vê para onde que eu estou indo com a minha mente, vê o que meu coração está desejando. Olha o versículo 4. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua. Olha isso, igreja. A palavra ainda não saiu nem da minha boca, sabe? E já conheces completamente. Vocês compreendem? Então o Espírito Santo, ele conhece eu e você mais do que a gente mesmo. Ele, sabe, tem a moça que casou com o seu marido e ela vive com o seu marido, e o seu marido até conhece ela, e ela até conhece o esposo, mas o Espírito Santo ele conhece ainda mais profundamente. Vamos colocar, talvez a pessoa que mais nos conheça seja a nossa mãe, sim ou não? O Espírito Santo nos conhece mais do que ela. Tem um versículo que fala que ainda pode uma mãe se esquecer de um filho, todavia eu jamais me esquecerei de vós. Quer dizer, o amor de Deus e o quanto Deus nos conhece é algo muito profundo, é algo insondável. Olha o versículo 5. Sabe, e Deus não só conhece eu e você, tipo, e deixa eu e você de lado. Olha o versículo 5. E tu me envolves por trás e pela frente, e pões sobre mim a tua mão. Uau! Tu me envolve por trás e por frente, e põe sobre mim a sua. É como se eu e você estivesse aqui, ele vem e nos abraça. Só que esse abraço não é físico, porque ele não tem corpo. Ele abraça a nossa alma. Sabe quando você está triste aqui dentro, você está no meio das pessoas, você está sorrindo, sabe, aqui fora, mas dentro de você está aquela angústia, aquele vazio. Quando o Espírito Santo vem, ele abraça a minha, a sua alma. Aquilo que os olhos humano não pode ver. Glória a Deus. Olha isso, igreja. Vocês conseguem imaginar isso? Versículo 6. Tal conhecimento para mim é demasiadamente maravilhoso e tão elevado que não posso compreender totalmente. Meu Deus, isso é grande, Tal conhecimento para mim é demasiadamente maravilhoso, tão grande, tão elevado que não sou capaz de compreender.
Então o Espírito Santo, ele está em todos os lugares, sabe de todas as coisas, em especial, ele sabe tudo ao meu e ao seu respeito. Olha o verso 7. Olha esse verso. Esse verso lembra um pouco de Jonas, né? Para onde eu poderia fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da sua presença? Jonas faz essa oração, né? Ele está na barriga do peixe, ele ora: Senhor, eu estou aqui no mais profundo lugar do mar, e ali o Senhor está. Vocês entendem, igreja? Olha isso. Não importa a situação ou lugar que eu e você esteja, fisicamente falando, a gente jamais é capaz de escapar da presença de Deus. Para uma pessoa que não tem o Espírito Santo, que não conhece Jesus, para isso ela é ruim, porque ela quer fazer coisas erradas e ela quer que Deus não veja. Mas para mim e para você, que decidimos viver para Jesus, que decidimos caminhar com Cristo, isso é maravilhoso. Isso é magnífico, que nem ele disse, é maravilhosamente grande, que eu não sou capaz de entender. Sabe, você está no seu serviço, Jesus está lá. Você está com o seu esposo, com a sua esposa, com a família, sabe, confraternizando, Deus está lá. Sabe, não importa o que você está estudando, você está trabalhando, você está pensando, às vezes você não está nem falando com Deus, mas Ele está lá. Ele é onipresente. Essa é a característica do Espírito Santo que é revelada nesse salmo. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares e sabe de todas as coisas. Glória a Deus. É importante falar isso para você, Igor. Se Deus está em todo lugar, sabe de todas as coisas, então por que Deus não faz tudo acontecer conforme a vontade dEle? Porque Deus é amor, e o amor tem um princípio: respeito. Por mais que Deus saiba tudo, e por mais que a vontade de Deus seja boa, Ele não pode obrigar ninguém a fazer a vontade dEle. Ele espera que eu e você, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que eu e você voluntariamente entreguem os nossos caminhos para Ele, para que a boa vontade dEle se cumpra em nós. Glória a Deus. Amém. Fala assim: o Espírito Santo conhece tudo. Então Ele é onipresente. Quero que vocês vão em Lucas capítulo 1, versículo 34. Perdão, a gente não terminou ainda. Vamos até o 10 aqui, perdão. Continua em Salmos, a gente parou no 7, né? O versículo 8. Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito mais profundo, a mais profunda sepultura, igualmente estás. Falando do Jonas. O verso 9. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí a tua mão me conduz, tua destra me ampara. Glória a Deus. Então ele está falando que todos os lugares que eu e você está, Deus sempre está ali. E o desejo de Deus, olha o versículo 10. Igreja, não é só saber que Deus está em todos os lugares, mas é andar pelo Igor, o que é andar pelo Espírito? Andar pelo Espírito é quando você começa a tomar suas decisões a partir do Espírito Santo. Amém? Você não faz nada assim antes. Sabe, Espírito Santo, é para eu tomar tal decisão? Um exemplo, é para eu sair do serviço? Um exemplo, né? É para eu vender esse carro? É para eu não vender? É para eu comprar? É para eu fazer? Sabe, quando você deixa o Espírito Santo te conduzir nas suas decisões. Igreja, presta atenção. Se Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas. E, um exemplo, você quer tal coisa, Ele fala: filho, não faça, não compre, ou não faça. E aí você faz a vontade dEle. Você acha que no fim aquilo vai ser bom ou vai ser ruim? Bom, porque Ele sabe o que a gente não sabe, e Ele vê o que a gente não vê. Glória a Deus. Amém. Olha o verso 10, Tu ainda, também aí a tua mão me conduz, tua destra me sustenta ou me ampara. Glória a Deus. Então esse é o desejo de Deus, igreja: cuidar dos seus filhos. Amém. Agora sim, quero que vocês vão em Lucas capítulo 1, versículo 34. Lucas 1, 34. Lucas 1, 34. Lucas capítulo 1, versículo 34. Aqui é quando o anjo aparece a Maria, dizendo: Maria, você vai ficar grávida, você vai nascer um rebento de ti, né? Lucas 1, 34. Então perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. Quer dizer, eu ainda sou virgem. O versículo 35. Olha esse verso, igreja. Então o anjo explicou para ela, esclareceu para ela como aconteceria. Então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti,
e o poder do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Então o anjo disse para Maria que era impossível. Como que uma mulher vai ficar grávida se ela não tem relação com o seu esposo ou nunca teve relação? O que o anjo fala para ela? O Espírito Santo vai vir sobre ti. Quando o Espírito Santo está sobre nós, nos conduzindo, aquilo que é impossível aos olhos naturais, aos olhos humanos, se torna Maria foi grávida, sim ou não? Sim. E ela precisou se deitar? Não. Vou ler o versículo 35. Então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua destra ou com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo, o Filho de Deus. Então ele disse que o Espírito Santo viria. Fala assim: o Espírito Santo, ele tem todo o poder. Poder. O que é poder? Poder é poder. Você pode fazer qualquer coisa. Esse é o Espírito Santo. Quando eu e você vive debaixo da comunhão dele e é guiado por ele, tudo que é impossível às outras pessoas, para nós se torna possível. Ponto e vírgula. Segundo a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Então tudo se torna possível. Amém? Glória a Deus. O poder de Deus no Antigo Testamento, quando os profetas iam profetizar, eles sempre falavam isso: e a mão do Altíssimo virá sobre ti e você profetizará. Representa o poder divino, representa estar sob influência do Espírito Santo. Glória a Deus. Você já viram uma pessoa debaixo da influência de um demônio, de um espírito maligno, sim ou não? O que acontece? A pessoa xinga, a pessoa briga, ela quer bater, ela quer matar, ela tem ódio, tem raiva, tem tudo que não presta. Quando a pessoa está debaixo da influência do Espírito Santo, é o contrário. Ela quer amar, ela quer fazer o bem, ela quer ajudar, ela quer ter comunhão com Deus, ela quer conhecer mais a Deus. Glória a Deus. Amém? Quero que vocês vão agora em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8. 1 Coríntios 2, 8. Aqui tem uma surpresa para mim e para você. 1 Coríntios 2, 8. Diz assim, ó: nenhum desses governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Rei da Glória. Aqui está descrevendo que os homens daquela época e os principados, os demônios, não entenderam porque Jesus Cristo veio. E se eles tivessem entendido, eles não tinham crucificado Cristo. Olha o verso 9. No entanto, como está escrito, olha esse versículo, igreja, olha isso. Isso é sobre mim e você, amém? Fala assim: isso é sobre mim, que tenho o Espírito Santo. Olha isso, olha isso. No entanto, como está escrito, o olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs ou preparou para aqueles que o amam. Verso 10. Então ele está falando que o olho nunca viu, ouvido nunca ouviu, mente humana nunca pensou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então é uma coisa muito boa, maravilhosamente grande, que ninguém nunca conheceu. Mas olha o verso 10, olha esse versículo, igreja. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Então tem algo insondável, algo grandioso que Deus preparou. Olho não ouviu, mente não pensou, não subiu ao coração do homem, porém é revelado aquelas pessoas que têm o Espírito Santo. Amém? Então a mente humana, os homens que não têm Cristo, os homens que não têm o Espírito Santo, eles não sabem. Mas eu e você, que temos o Espírito Santo, nós sabemos. Olha o verso que diz, olha o 10. Todavia, o revelou a nós por meio do Espírito Santo, porquanto o Espírito a tudo sabe, ou a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Olha o verso 11 agora, olha esse versículo. Pois quem conheceu os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem, que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o próprio Espírito de Deus. Então o Espírito Santo sabe tudo a respeito de
Deus. E sabe tudo ao meu e ao seu Pensa assim, eu e você não sabe tudo a respeito de Deus, mas Ele sabe. E Ele sabe tudo ao nosso respeito. Por isso que a Bíblia chama Ele de ajudador, de auxiliador. Ele sabe tudo Ele conhece a vontade do Pai para a nossa vida. E Ele conhece o nosso caminho, para onde a gente quer ir e o que a gente quer fazer. Por isso que Ele quer nos guiar. Olha o próximo versículo, o 12. É sobre nós, ó. Nós, entretanto. O 11. Pois quem conheceu os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos a não ser o espírito Então o Espírito Santo começa a revelar para mim e para você os pensamentos de Deus e o coração de Deus para a nossa vida. Agora vamos no verso 12. Nós, entretanto, não recebemos o espírito do mundo, mas sim o espírito que vem de Deus, a fim de que possamos, olha isso, igreja, a fim de que possamos o quê? Compreender. Olha isso. A fim de que possamos compreender o quê? O que por Deus foi nos outorgado. Outorgado significa nos foi dado gratuitamente. Por isso que a Bíblia diz que eu e você não é abençoado pelo que a gente faz, mas pelo que Cristo fez. Em Efésios 1:3 diz que a gente é abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Então já foi dado gratuita, mas para que a gente tome posse, para que a gente viva, a gente precisa andar em comunhão com o Espírito Santo. Igreja, tudo parte do Espírito Santo. Quando Jesus estava aqui na terra, tudo o que Ele fazia, Ele falava assim: isso que eu faço, isso que eu falo, isso que eu ensino, as obras que eu faço, eu não faço de mim mesmo. Eu só faço o que vejo meu Pai fazendo. E quem era o Pai fazendo através dele? Quem é que comunicava ao coração de Jesus a vontade do Pai? O Espírito Santo. Sabe, o mundo diz para mim e para você que a gente precisa disso, precisa daquilo para vencer. Mas tudo que a gente precisa, a gente já tem. Mas a gente precisa compreender. É aqui, igreja. Por isso que muitos filhos de Deus, eles vêm para a igreja, aí eles recebem Jesus, eles têm ali uma experiência, eles são tocados, mas eles não procuram entender. A Bíblia diz em Romanos 12:2, se eu não me engano, que sem uma renovação do entendimento, você não vive a boa, agradável e perfeita vontade de. Você vem para Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo, mas a sua maneira de pensar, a sua maneira de viver, de interpretar, a sua perspectiva sobre todas as coisas ainda é carnal. Agora, uma vez que você tem o Espírito Santo e por meio da palavra você começa a compreender, você começa a ter uma mente espiritual. É o que fala a continuação desse capítulo. Glória a Deus. A Bíblia fala que aquele que tem a mente espiritual, ele julga bem todas as coisas, mas ninguém consegue julgá-lo. Quer dizer, qualquer assunto que você der para uma pessoa que tem o Espírito Santo, ele sabe bem. Porque, pensa assim, igreja, não é algo que vem do esforço humano, é algo que vem de Deus. Uma sabedoria que você conquista estudando, lendo, é uma sabedoria que vem do Espírito Santo. Vocês entendem? A Bíblia fala que quando Deus foi estabelecer o mundo, criar todas as coisas, estava junto com Ele a sabedoria. Uma das coisas principais, não vou falar que é a principal, né? Acho que a principal seria o amor, mas uma das principais que os homens precisam para poder viver a vida, os homens de Deus, os filhos de Deus, filhos de Deus, é a sabedoria que vem de Deus. Se você tem a sabedoria que vem de Deus, você vai saber se relacionar com a sua esposa, com o seu marido, você vai saber lidar com os seus filhos, você vai saber lidar com as suas finanças, com o seu trabalho, e em tudo que você for, quem vai estar te guiando, te conduzindo é o Espírito. Só vai dar errado se você não der ouvido para Ele. Vocês entendem? Só não vai acontecer se você não der ouvido. Glória a Deus. Esse é o desejo de Deus, que eu e você deixe o Espírito Santo conduzir a nossa vida. Quando você de fato entrega o controle da sua vida ao Espírito Santo, a Jesus Cristo, a boa vontade de Deus começa a se rever. E como a palavra diz, que Ele nos conhece mais do que a nós mesmos, Ele começa a revelar coisas boas para nós que a gente nunca pensou. Vocês entendem? Vou dar um exemplo para vocês aqui, eu estou pregando para vocês, né? Eu nunca imaginei estar aqui. Sabe, e eu tenho um prazer imenso quando eu falo de Deus para vocês. Mas antes de eu me
para Jesus, eu não fazia noção, não fazia ideia do quão bom era. Vocês entendem? Então o Espírito Santo começa a colocar você na boa vontade de Deus. Sabe, você para de ficar sofrendo à toa. Infelizmente é triste, dói falar isso. E mais do que doer quando fala, é quando você vê filhos e filhas de Deus sofrendo à toa. Igor, você está falando que o Evangelho não tem sofrimento? A Bíblia fala que quando o sofrimento chega a mim, a você, ele tem um propósito. Amém? Glória a Deus. Sempre tem um propósito. Sabe, o Evangelho não é uma vida de penitência. Não. O Evangelho é você vive a paz que excede todo o entendimento, a alegria que vem do céu. E quando algum sofrimento chega até a sua vida, você sabe por que está acontecendo. Agora, quando você vive sem a mente do Espírito, as coisas ruins te acontecem, você não sabe nem de onde que veio, nem o que aconteceu, nem para onde vai. Você fica perdido. Glória a Deus. Vocês compreenderam? O Espírito Santo, igreja, ele é... Eu costumo falar isso, né? O Espírito Santo é o meu bem mais precioso. Mas não dá para chamar ele de bem, né? Mas é a preciosa, igreja. Vou ensinar. Jesus falou assim uma vez para os fariseus: se vocês pecar contra mim, vocês vão achar perdão. Se vocês pecar contra o Pai, vocês vão achar perdão. Mas se vocês pecar contra o Espírito Santo, vocês não vão encontrar perdão. Vocês entendem? Nem nessa vida e nem na vida vindoura. Se bem que Jesus está falando, o pecado contra o Espírito Santo é quando você resiste a Jesus, você não quer se entregar a Jesus. Amém? Calma, que se vocês estão aqui, nenhum de vocês pecou contra o Espírito Santo. É algo consciente, amém? Não é o que você faz sem querer. Glória a Deus. Mas por que eu citei esse versículo? Por que Jesus falou isso? Porque Jesus estava mostrando tamanha importância do Espírito Santo. Compreenderam? Glória a Deus. Quantos aqui de vocês querem entregar o seu coração, os seus caminhos para Jesus e para o Espírito Santo? Feche os seus olhos por um instante. Coloque a mão no seu coração, se assim você se sentir à vontade. E, igreja, o Espírito Santo só pode fazer na nossa vida quando nós nos rendemos a Ele. Quando a gente decide render o nosso coração a Ele, a gente decide em nosso coração: Senhor, eu não quero mais que seja feito a minha vontade, que seja feito da minha maneira, do meu jeito. Senhor Jesus, eu me rendo a Ti. Eu rendo o meu coração,